Primeiro sim. Fala galera, Daniel Piaia novamente aqui com vocês nas nossas noites de domingo. Venho trazer aqui a atualização do nosso gráfico do Bitcoin, saber aqui onde o preço está dentro da tendência, como está a construção das tendências, da tendência macro para a micro, que é isso que interessa para a gente. A gente vem aqui para fazer esse rastreio da tendência e vamos juntos aqui saber onde o preço está dentro dessa formação aqui, quais são os pontos mais importantes, quais são as maiores probabilidades, né? E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série aqui, que eu chamo de série Independência, assista. É um vídeo que eu gravei dia 15 de janeiro. E para você também que já acompanha, né, é sempre bom rever as aulas anteriores, porque elas são muito esclarecedoras, né? Porque é a forma mais simples que eu aprendi, né? E para poder encontrar aqui um, um modo de operar que seja baseado na simplicidade mesmo, porque aquele gráfico cheio de indicadores, com um monte de coisa, acaba confundindo a gente mais do que ajudando, né? Então, essa forma que eu procuro passar para vocês, né, de uma forma bem simples, né, é um jeito de enxergar o gráfico através da hierarquia das tendências aqui baseada nos fractais. Isso quer dizer o quê? Que tudo funciona da mesma forma, porém a gente precisa encadear as informações, saber interpretar as informações para poder desvendar o que está acontecendo aqui, né, de uma forma muito clara e traçar as próximas probabilidades de movimentação do gráfico. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês essa atualização do preço aqui do Bitcoin, para a gente entender o que está acontecendo, e também vou dar uma explanada sobre aqui as correlações internas, né? Então, bora aqui para o mensal. Nosso mensal, né, nossa tendência macro, ela continua em tendência de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes. Tivemos nosso fundo descendente aqui, estamos caminhando para um novo topo, e esse topo é um topo descendente, como vocês já sabem, porque estamos em tendência de baixa. Vamos confirmar aqui, ó, a informação que a gente tem na nossa âncora aqui, ó. Então, tendência de baixa, busca por topo descendente, preço cruzando EMAs. Então, nossa informação do preço cruzando EMAs aqui, ó, lembra no vídeo anterior que eu já tinha atualizado para vocês com relação ao preço nas EMAs aqui, onde ainda existia a possibilidade aqui do preço retornar, porque não tinha se descolado, né, por completo, não havia concretizado o cruzamento aqui, né, o preço ainda está nessa região da EMA aqui, porque um, um, vamos dizer, uma região aqui orgânica, né, onde o preço consegue, a gente consegue interpretar através das EMAs aqui uma situação onde pode ocorrer uma formação de algum evento. E o que a gente está rastreando aqui faz todo sentido, que se o evento que a gente está buscando é um topo descendente, então a região das EMAs, faz bastante sentido a gente olhar para isso aqui. Então, no vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que havia possibilidade aqui de uma continuação, né, para a gente estava rastreando aqui a tendência e vimos que estava havendo certa rejeição no preço aqui, mas isso aqui é um candle que ainda está aberto, tem menos de uma semana para fechar, né? Estamos na nossa última semana, então o nosso semanal vai ser muito importante para a gente entender aqui de fato se já estamos concretizando aqui de certa forma, visualmente pelo menos, o nosso fundo, desculpa, o nosso topo descendente no mensal. Lembrando que quando esse candle fechar, a gente precisa ver um rompimento de mínima, que será aqui vamos dizer, metade de tudo que a gente precisa para poder bater o martelo com relação a esse topo descendente aqui, né? Então, a princípio, ainda estamos em uma região passível aqui de continuidade de baixa, mas essa informação do mensal não pode ficar, vamos dizer, presa apenas no mensal, né? Eu tenho que partir para o semanal para entender o que está acontecendo. E vamos fazer isso.
Com relação aqui às EMAs, o preço retornou, né? Então a gente pode até atualizar aqui a nossa, ó, preço cruzando EMAs. Eu vou colocar aqui, ó, que o preço retornou para a região das EMAs após, vamos dizer, após aparente cruzamento, que foi uma informação, como o preço se move em algum momento, aparentou, né, cruzamento, parecia que o preço ia, todo mundo ficou empolgado, mas a gente, como tem a nossa análise aqui, né, muito precisa, né, com relação às tendências, então a gente consegue identificar que pode ser a formação do topo, né? A gente tem que juntar mais informações, mas a gente sabe que desde a formação desse fundo aqui estamos construindo já, né, a formação do topo. Isso leva tempo, logicamente, porque a gente está falando do mensal, que é um tempo que demora para acontecer. Então vamos no nosso semanal, senão a gente não consegue nem dar andamento depois. Nosso semanal, que ele está falando aqui, ó, tendência de alta, busca topo ascendente. Opa, topo ascendente. E o que eu já tenho aqui de informação para poder dizer que possivelmente estamos formando aqui nosso topo ascendente? Eu já tenho um rompimento de mínima. Isso aqui é muito importante para o nosso tipo de análise aqui. O rompimento de mínima, ele traz para a gente uma informação que o preço, que já houve negociação em uma região passível de formação de topo. Isso quer dizer o que para a gente? Rompimento de mínima. Então, houve negociação em uma região aqui, onde mostra um certo, né, desgaste de um lado da força, e no caso aqui seria a força compradora. Né? Os touros carregaram preço na sua tendência, agora naturalmente está havendo, pode haver uma correção aqui, né? E nessa correção a gente precisa identificar se já estamos formando aqui o nosso topo ascendente no semanal. Então temos um rompimento de mínima, a gente precisa ver aqui, ó, dentro do semanal, o que mais que tem? O preço se distanciou da região das EMAs, porém agora já está se aproximando, né? Podemos atualizar essa nossa informação aqui também. Preço está se aproximando da EMA 12, podendo haver retração. Uma informação importante aqui, ó. Como a gente sabe do papel das EMAs, fazendo papel de suporte intermediário, a tendência aqui pode muito bem, depois dessa distanciada que o preço deu das EMAs, retornar. E a gente vem com essa informação já há algumas semanas, né? Então agora a gente está fazendo a nossa primeira atualização aqui. E vamos ver se aqui esse nosso... Olha que legal aqui também, ó. Tem uma região importante aqui de possível resistência. O preço já está aqui querendo formar uma resistência, porque a gente tem uma informação super importante aqui, ó. Tem um evento do mensal, um evento do semanal, um evento do diário, muito próximo aqui um do outro. Então, já é um indício que a gente pode estar formando o nosso topo ascendente aqui no semanal, e quem sabe o nosso topo também no mensal. Né? Aqui no caso um topo ascendente, no mensal um topo descendente. Então vamos entrar aqui no nosso diário para a gente entender o que está acontecendo. No vídeo anterior, a gente... Deixa eu pegar aqui, ó. O TradeView traz para a gente aqui, ó, nessa linha vertical, os dias da semana. Isso é muito legal. Antigamente não tinha. Isso, se não me engano, até recente. Né? Então a gente está aqui no, né, nosso candle do domingo. E o domingo anterior, a gente estava aqui em cima. Ó. Então a gente estava aqui em cima, já trazendo essa possibilidade de topo, né, do semanal aqui. E olha o que o preço fez. Ele cruzou as EMAs aqui, ó. E agora pode ser que use as EMAs como resistência? Sim, podemos. Inclusive, falando do vídeo anterior, essa era uma região que a gente já tinha traçado aqui como uma probabilidade.
né? Na verdade, a gente estava aqui, foi na segunda-feira o vídeo, né? Não foi no domingo, não. Foi na segunda, onde a gente já viu que o preço estava querendo romper a EMA 12 aqui, que não, possivelmente não estava fazendo papel aqui de suporte, né? E o preço está abaixo das EMAs e agora pode ser que ainda sirva aqui, né? Que as EMAs façam papel de resistência, mas a gente ainda precisa ver esse acontecimento aqui, né? A gente tem aqui a mínima do semanal, ó, rompida, e agora o que temos aqui no nosso diário? Se a gente já tem um topo lá, né? Ó, essa aqui é uma região importante, onde o preço ficou. Eu não preciso mais usar esse ponto aqui, porque não houve suporte. O preço não fez aqui um papel de suporte, né? Seria interessante se eu estou buscando aqui um evento, se eu tenho um evento no gráfico e eu estou buscando um possível fundo, né? Um fundo descendente ou ascendente, seja lá como for, eu gostaria de ver o preço fazendo papel de suporte antes de romper, né? Se eu visse esse movimento aqui, né, eu usaria esse ponto de referência aqui do nosso gráfico, que é um fundo no diário, o evento do diário, como suporte. Se eu visse aqui, né, esse aqui seria o suporte desse evento, mas não foi o que a gente viu. Então, eu não preciso mais usar aqui esse ponto aqui do gráfico. Aqui eu vi um rompimento sem continuação, né? Eu preciso saber se aqui a gente já tem um fundo no diário. Então, o que eu tenho de informação aqui? Tem rompimento de máxima. Putz, que legal. Rompimento de máxima, após um topo, eu busco um fundo, e esse fundo aqui é um fundo o quê? Agora ele já é um fundo descendente, né? Já é um fundo descendente, onde a probabilidade aqui no diário já passa a se inverter. Porque eu estava em tendência de alta, ó. Tendência de alta, buscando um fundo ascendente, mas agora eu já estou buscando um fundo descendente. Podemos alterar aqui também. Então, tendência de alta. Então, agora eu já vou buscar ainda já. Não vou mudar aqui a tendência porque ainda não se inverteu. Não estou vendo aqui no diário ainda uma tendência de baixa, mas a maior probabilidade é que se inverta mesmo. Né? Porque o semanal precisa de um topo e meu diário aqui já está com essa característica aqui de tendência de baixa, querendo inverter. Então, agora eu estou buscando o quê? Um fundo descendente. Vamos ver se ainda continua aqui, ó. O preço retornou para a possível atração na EMA 12. Ó, não, aqui não houve, ó. Não houve retração na EMA 12. Então o preço furou a EMA. Eu vou atualizar aqui o nosso balãozinho. Região das EMAs. Podendo. Aqui, ó. Vou alterar isso aqui para ficar melhor. Possível resistência na região das EMAs. Opa! A região das EMAs. Então, quem sabe a gente vê isso acontecendo, que pode ser a nossa região do nosso topo aqui, descendente do nosso diário, que a gente está numa pernada única no diário, né? Já rompemos dois fundos aqui, né? Então a gente já está buscando aqui um topo descendente naturalmente, até por conta da distância que tomamos do topo, mas agora a gente tem uma informação mais relevante, que a gente já furou aqui duas regiões do fundo. E tem uma outra informação aqui bem relevante, ó. Se eu estou buscando um fundo, eu preciso de um rompimento de máxima. E houve um rompimento dessa máxima aqui com esse candle. Então preciso ver que se no meu 4 horas eu tenho uma tendência de alta aqui. Se eu tiver uma tendência de alta no 4 horas, fundo no diário. A gente vai marcar aqui fundo no diário. Vamos descer aqui no 4 horas rapidamente. Olha, nosso pivô de alta aqui no 4 horas, muito nítido, né? Ó, nosso pivô de alta no 4 horas, né? A gente teve inside bars aqui, ó. Inside bars, outro inside bars, rompeu para cima, mas não continuou. Então, que se a gente quer ver uma tendência de alta forte, o que a gente precisa ver aqui? Uma saúde da tendência. Essa tendência já estava debilitada desde o início, desde da formação dela. A gente teve aqui um fundo, um topo muito próximo do fundo com relação ao tipo da tendência que a gente tem aqui.
Olha a nossa tendência do 4 horas como estava, como está, na verdade, né? Olha como vem sendo construída, né? Tendência de baixa. Aqui, ó, tendência de baixa. A gente veio formar um fundo aqui, um fundo descendente, um topo descendente. Agora o nosso primeiro fundo ascendente, muito próximo do fundo anterior. Muito próximo do fundo anterior, e o preço não conseguiu evoluir após o rompimento do fundo, após o rompimento do topo. Temos uma tendência de alta, sim, mas sem continuidade até o momento. Pode ser que continue ainda, a gente não vai bater o martelo com relação a essa tendência aqui, mas a gente já vê essa fragilidade aqui em 4 horas. Em 4 horas fala do diário. Se o nosso diário teve um fundo, vamos voltar no diário aqui, ó. Eu não preciso mais desse aqui, então eu vou transferir para esse ponto aqui do diário. Ó. Que agora é minha tendência, já encontrou o fundo. Ups, bati o martelo aqui. Tem uma atualização para fazer. Ó, busca fundo descendente. Agora, na verdade, eu vou buscar um topo descendente. Que legal. Já tem uma informação relevante. E esse topo descendente pode se formar onde? Pode se formar exatamente aqui. Tenho essa informação que o meu diário pode formar o topo descendente aqui, né? Justamente com isso, esse acontecimento. Se o preço for lá para baixo, ó, já é uma característica de tendência de baixo. Ó. Eu vou olhar meu diário aqui, ó, com uma tendência de baixo muito forte, né? Mas o preço ainda tem aqui essa região de fundo. Será que depois dessa tendência de baixo o preço vai retornar e já fazer vai fazer nosso topo descendente e já fazer nosso fundo descendente e inverter aqui no diário? Pode ser, pode acontecer isso sim. Né? Não é o que eu estou vendo nesse momento aqui, mas a gente joga com as probabilidades, sabendo de como funciona a nossa tendência, a gente pode olhar dessa forma também. Né? Então, estamos formando aqui, talvez, nosso topo. Em algum momento a gente vai formar nosso topo descendente. Então pode ser aqui agora, pode ser na região das emas, pode ser até mais para cima, tem espaço para o preço subir ainda, mas essa tendência que os juros atacaram com bastante força, né? Tiveram uma evolução interessante aqui para levar o preço para baixo, então a gente ainda tem essa região aqui de formação de topo descendente, mas quanto mais o preço subir, mais chance os touros também têm. Então isso aqui será uma região muito importante para os touros, para os ursos, né? Fazerem o seu topo descendente e continuarem com a tendência e levar aqui o nosso topo ascendente no semanal. Vamos voltar para o mensal, né? Esse tempo aqui do trade view é muito rápido. Vou tentar falar para vocês aqui rapidamente sobre as correlações internas. Então eu tenho no meu portfólio aqui, ó, eu tenho o Bitcoin, né? Eu tenho o Ethereum. O Ethereum aqui nitidamente, ó, ele também está buscando um topo descendente, né? Eu tenho aqui o Ethereum BTC. Isso aqui é Ethereum. A gente pode analisar Ethereum contra Bitcoin. Então o que quer dizer, né? Que se o Bitcoin está subindo, por exemplo, o Bitcoin está subindo e eu vejo aqui no gráfico do Ethereum BTC, Ethereum subindo mais aqui, eu vou ver o meu Ethereum no par dólar subindo muito mais que o Bitcoin. Isso é natural. Né? E eu consigo identificar olhando aqui para Ethereum BTC. Né? Litecoin versus dólar também está construindo um topo descendente. Litecoin versus BTC, ó, buscando um fundo, nitidamente buscando fundo. Então, caso o preço venha buscar um fundo ascendente aqui, né, e subir, é muito provável que a gente veja Litecoin contra dólar subindo muito mais que o Bitcoin. Já está acabando o tempo. Então, eu tenho BNB, né, versus dólar, BNB contra BTC. A gente viu que esse mês aqui nesse candle, né, a BNB está subindo um pouquinho mais que Bitcoin, a gente consegue ver nesse gráfico aqui, né, que está possível padrão de equilíbrio, né, vai acabar nosso tempo.
E também tem o DOT. O DOT ainda busca um fundo aqui no mensal. Olha que legal. Né? E o DOT BTC. Então é isso aí, galera. Eu não consegui trazer muitas informações aqui hoje com relação à correlação interna, mas no próximo vídeo eu vou me dedicar um pouco mais. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.